Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil TV. Chegando mais uma edição do seu Diário do Brasil nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, aniversário de 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, em Dale Porco. Vamos conferir os destaques desta edição. Medicamentos emagrecedores são heróis ou vilões da saúde? Lei do minuto seguinte é tema de encontro na Ciesp Bauru nesta quarta-feira. E tem uma matéria especial sobre ginástica artística, modalidade que cresce em popularidade, inclusive entre crianças. Isso e muito mais você confere aqui no Diário. Volta já. Agora, meio-dia e 3 minutos, a gente volta a repercutir o caso do desaparecimento de Cláudia Lobo, secretária executiva da PAI Bauru, porque a divisão especializada de investigações criminais da Polícia Civil de Bauru está realizando nesse momento numa coletiva de imprensa, na qual já declarou, inclusive, que a Cláudia foi morta por Roberto Francischetti Filho e o seu corpo foi levado para o local, na zona rural entre Bauru e Arealva, onde teve as diligências, e por ali o Roberto contou, inclusive, com a ajuda de Dilomar Batista, funcionário do almoxarifado da PAI, contratado, inclusive, no início do ano por Roberto, para dar um fim ao corpo de Cláudia. Mais detalhes sobre a coletiva de imprensa, você confere em nossas próximas edições. O jornalista José Eduardo Mantini está lá presente e vai trazer tudo o que acontecer por lá. Na tarde desta segunda-feira, acontece na Câmara Municipal de Bauru a 30ª sessão ordinária e a 11ª sessão extraordinária. O principal tema na pauta é a análise em discussão única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo a respeito do substitutivo ao projeto de lei de autoria da prefeita Suelen Rosim, que altera a grade salarial dos cargos de especialista em saúde, o chamado piso da enfermagem, visando acompanhar a vigência do piso nacional aprovado em 2022, que atualmente está em R$ 4.750. Os detalhes da sessão você confere nas nossas próximas edições. Com a crescente preocupação com a saúde e a estética, os medicamentos emagrecedores têm ganhado destaque no mercado e nas prescrições médicas. Mas eles são de fato benéficos ou perigosos? Os medicamentos emagrecedores são aliados ou vilões na busca pelo corpo ideal? Quem responde é a nutricionista Graziane Esteves. Doutora, referente a esses medicamentos, eles são aliados ou vilões? Bom, os medicamentos com fins emagrecedores, eles foram destinados primeiramente para pacientes que têm obesidade, resistência à insulina e buscam por um colete salva-vidas nesta caminhada, onde precisa também ocorrer uma mudança de comportamento. Hoje a gente vê muitos utilizando com fins estéticos. Para isso, pode ser eficaz? Pode, mas precisa de um acompanhamento profissional para não acontecer nenhum problema ou nenhum risco futuro. O que pode acontecer com o corpo se usar erradamente o medicamento? Bom, primeiro de tudo, o emagrecimento, ele vem pelo déficit calórico. A promoção que esse medicamento faz, medicamentos análogos de GLP-1 que retardam o esvaziamento gástrico, eles prolongam a saciedade. Então, prolongando a saciedade, o paciente vai se sentir saciado por mais tempo e vai evitar com que ele faça um número maior de refeições. Mas a saciedade pode também levar a um baixo consumo proteico, por exemplo, e de outros macronutrientes importantes. E com isso, o paciente vem a uma desnutrição e acaba, por exemplo, perdendo massa muscular, chegando a um nível de flacidez por conta desse emagrecimento muito rápido. E claro que existem protocolos ideais, junto com acompanhamento médico, que vai orientar qual é a forma correta de se usar, a dose ideal para cada um. Como posicionou, então, durante a utilização dos remédios emagrecedores, precisa de acompanhamento, inclusive nutricional?
Com certeza. Você vai ter um resultado muito mais seguro, muito mais eficaz e garantir que você sustente esse emagrecimento se houver um acompanhamento nutricional. Porque se na alimentação não está sendo possível alcançar as quantidades de proteínas, de macronutrientes essenciais, o nutricionista ele pode te orientar a como fazer para conseguir dessa forma, mesmo com pouco apetite, alcançar o volume ideal, por exemplo, de proteína, que seja de uma refeição mais prática, que você vai conseguir bater as quantidades ideais. Vamos dar um exemplo. O paciente ele sente inapetência diante a um prato de comida de verdade, com arroz, feijão e carne, mas ele comeria algo que é menor, mais palatável e com certeza mais calórico, mas não com as quantidades ideais, por exemplo, de proteína. E aí, por conta de ter um baixo volume, ele consegue se alimentar com esse alimento, mas não é o suficiente para o que ele precisa. E aí a nutrição pode vir com estratégias como uma vitamina proteica, onde algo líquido é mais fácil de ingerir e você alcance as quantidades de proteínas ideais. Fracionar essa proteína ao longo do dia, para assim, mesmo com o medicamento, você consiga ter uma reeducação alimentar, alcançar os valores ideais desses macronutrientes e ter um emagrecimento muito mais seguro. Se ele não realizar uma mudança de comportamento, a gente pode ter um resultado alugado por curto prazo e com isso vir um reganho depois. E sobre a flacidez ao emagrecer, como evitar, doutora? Então, para a gente evitar essa flacidez, é ideal que seja ajustada a dose do medicamento, para que esse emagrecimento não seja de uma única vez. É melhor que seja progressivo e mais lento do que muito rápido. A baixa ingestão proteica também diminui as nossas reservas de colágeno. Então, essa dificuldade de alcançar a dose de proteína ideal pode ser um dos fatores que leva ao emagrecimento com flacidez. E associar, sempre que possível, o exercício físico para conseguir conseguir ganhar massa muscular junto a isso, ou pelo menos a manutenção dessa massa magra, que vai ser muito importante, com certeza. Por determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir de hoje, dia 26, o passageiro em trânsito que chegar ao Brasil sem visto e com destino final outro país terá que seguir viagem ou retornar ao local de origem. Em nota do Ministério, passageiros que permanecerem na área de trânsito internacional do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou em outros aeroportos com conexões internacionais, caso não possuam visto de entrada em território brasileiro, não poderão deixar o aeroporto. A medida foi tomada após a Polícia Federal identificar que imigrantes sem documentação adequada estão sendo usados por organizações criminosas de tráfico de pessoas. Os viajantes compram as passagens, funciona assim, eles compram as passagens com destino a países da América do Sul e quando chegam ao Brasil para uma escala, eles solicitam um pedido de refúgio, desistem de seguir para o destino final, ou de voltar para o país de origem, permanecendo de forma irregular nas áreas restritas dos aeroportos. A maioria desse pessoal vem de países asiáticos e querem chegar aos Estados Unidos e Canadá. Nessa quarta-feira acontece no CIESP Bauru o encontro sobre a Lei do Minuto Seguinte, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Encontro em alusão ao mês o Agosto Lilás. Agosto é conhecido como o mês de luta pelo fim da violência contra a mulher. E sabendo disso, a Freitas Martinho Advogados, junto com o CIESP Bauru, farão uma palestra sobre as leis de proteção à mulher. Para falar mais sobre o evento e sobre o tema, eu converso agora com o Dr. Paulo, que traz mais detalhes. Paulo, fala mais da origem desse evento. Na verdade, o Dr. Pedro Machado, ele foi procurador, ele é procurador regional da República e atuou aqui em Bauru, e ele se prontificou, como sendo o mês de agosto, para proferir uma palestra justamente para que essa violência acabe, não é isso? Para que nós tomemos atitudes e medidas protetivas da mulher, para que isso cada vez seja menos impactante e para que, se possível, quanto menos isso tiver no nosso dia a dia, sempre será melhor por tudo, por questões de direitos humanos, por essa violência, nenhuma violência deve ser permitida, muito menos contra a mulher.
Quais são as principais barreiras que o direito enfrenta nesse sentido? Nós temos que sempre pensar para frente, né? Nós temos que olhar e ver tudo aquilo que nós tivemos de possíveis erros e tentar melhorar e enfrentar esses problemas. Eu acho que as barreiras que nós temos que enfrentar são todas aquelas que tiram proteção das mulheres. Então, todos os meios, acionar a polícia, mecanismos processuais viabilizadores das ações. Eu acho que todas essas medidas são aquelas que fortalecerão cada vez mais a proteção das mulheres. E de que forma que o nosso telespectador pode participar deste evento? Esse evento ele é feito, né, na Ciesp, vai ser na quarta-feira às 8h30 da manhã, na próxima quarta-feira. As inscrições são feitas pelo canal da Ciesp. A Ciesp tem um link. E aquelas pessoas que estiverem interessadas, várias entidades, poderão acionar através desse link pela Fiesp, pelo site da Ciesp. Para finalizar, como que você analisa a importância de um tema como este, de um evento como este? Nós temos tentado, com os clientes, com os associados, né, transmitir essa preocupação não só das mulheres, das questões sociais, numa linha do que tem sido chamado de ESG, né, Environmental, Social e Governance, não é isso? Que é meio ambiente, social e governança, e isso sendo implementado tanto na coletividade quanto nas empresas. Então, várias dessas mulheres, várias dessas pessoas trabalham nessas empresas, e quanto mais nós tivermos esses mecanismos protetivos que venham dentro da própria organização onde elas trabalham, cada vez a gente acredita que o ambiente de trabalho será melhor, que a coletividade será melhor, né? Que nós tenhamos um mundo melhor. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Fica aí o convite para você que acompanha Diário do Brasil. Próxima quarta-feira, dia 28 de agosto, uma palestra sobre leis de proteção à mulher. Leonardo Colombo para Diário do Brasil TV Prevê. O fim de semana foi marcado por intensas queimadas em todo o estado de São Paulo. Foram ao menos 48 municípios em alerta máximo para queimadas, que se alastraram por mais de 20 mil hectares. Na região de Ribeirão Preto, por exemplo, rodovias tiveram seu fluxo paralisado e as escolas não tiveram aula nesta segunda-feira, devido à péssima qualidade do ar, inclusive. Até mesmo a rede de internet sofreu instabilidades. E é claro que este cenário não é nada natural. Tanto que o governo de São Paulo e o Ministério do Meio Ambiente já declararam ter fortes suspeitas de que essa onda de queimadas, pelo menos em parte, ou no mínimo em parte, foi motivada por incêndios criminosos. A Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento disponibilizou 100 milhões de reais para produtores afetados pelos incêndios de subvenção ao seguro rural. No entanto, também circulam vídeos nas redes sociais de funcionários das próprias usinas de cana-de-açúcar incendiando canaviais. Neste fim de semana, 3 pessoas foram presas por atear fogo em área de mata no estado. E até o momento, a Polícia Federal tem de 2 investigações abertas para apurar a situação em São Paulo, inclusive com a possibilidade de ter ocorrido um novo Dia do Fogo, como aconteceu em 10 de agosto de 2019, quando uma ação orquestrada de criminosos ateou fogo em mais de 470 propriedades rurais em todo o Brasil. Para nossa sorte, se é que dá para dizer assim, a chuva aliviou esse cenário das queimadas em nossa região. E com ela também veio o frio. Será que essa situação vai seguir por essa semana? Vamos conferir a previsão do tempo. A frente fria que atinge o estado de São Paulo se desloca em direção ao Rio de Janeiro, mas a massa de ar frio vai seguir atuando em Bauru e nas cidades da região nesta segunda-feira. O céu é limpo a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 20% a 40%. Por conta dos baixos índices de umidade, é recomendado continuar bebendo mais água. Já as temperaturas seguem baixas. Em Bauru, a mínima atinge 8 graus e a máxima prevista é 21 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem um padrão de variação de temperatura e umidade, com um céu limpo a parcialmente nublado
tempo frio e sem previsão de chuva. Intervalo no diário e na volta tem uma matéria especial sobre ginástica artística, que tem atraído uma nova geração em Bauru. Agora, 12h e 16 minutos. Não saia daí, a gente volta já. Meio-dia e 20 minutos, vamos falar do esporte bauruense, porque tivemos fim de semana de muitas vitórias, no esporte bauruense, começando na sexta-feira, quando o SESI Vôlei Bauru venceu mais uma no Paulista Feminino, vitória por 3-1 sobre o Sorocaba na casa das adversárias. O destaque bauruense foi oposta a Bruna Moraes, uma das novatas para essa temporada, autora de 23 pontos. O próximo jogo do SESI é contra o Barueri, na próxima sexta-feira, dia 30, às 8 horas da noite. A primeira partida do time bauruense na Arena Paulo Scaff, o Gigante do Horto, nesta temporada. Já o time masculino do SESI enfrentou o Campinas no sábado. A partida marcou a estreia de Darlan e Lucas Bergman na temporada para a equipe bauruense. E na reedição da final da última Superliga, deu SESI de novo. 3-2 no tie-break de virada, mantendo a invencibilidade do SESI, que agora tem 2 compromissos seguidos em Bauru. O primeiro no sábado à tarde, dia 31, contra o São José. Já o segundo vai ser na outra sexta-feira, dia 6, contra a equipe de Praia Grande. Vale lembrar que todos os jogos do SESI no Gigante do Horto são com entrada gratuita. Então, para adquirir o seu ingresso, é preciso se cadastrar no portal Meu SESI. Aliás, fica até curioso, porque o time feminino jogando na sexta-feira no ginásio, no Gigante do Horto, e o masculino no sábado. Talvez poderiam até ter pensado ali, ter bolado uma rodada dupla no sábado, que é sempre tradicional. Quando tem uma rodada dupla do masculino e do feminino, atrai o público da região, o pessoal até do Mato Grosso veio conferir, mas dessa vez não vai acontecer. Bom, e quem também venceu foi o Bauru Basquete. O Dragão enfrentou o Pinheiros e saiu com uma grande vitória. Diante do líder do Campeonato Paulista, o Bauru Basquete teve um início inferior ao Pinheiros, na capital do estado. A jovem equipe do Mais Olímpico contou com Reinan e bom jogo no garrafão para criar uma ligeira vantagem. Mas o Dragão não ficou tão atrás. Teve Alex e Mogi fazendo bolas importantes para fechar o primeiro período em 21-19 para o Pinheiros. O volume ofensivo do segundo quarto foi ainda maior para os dois lados, começando pelos donos da casa, com boa variação nos arremessos para abrir 6 pontos de frente. Mas em 2 ataques, Pedro Infante e Mogi encaçaparam de 3, garantindo o empate em 30 pontos. Equilíbrio e mudanças de liderança no placar seguiram até o intervalo, com o Pinheiros novamente na frente, vencendo por 48-44. Na volta dos vestiários, os donos da casa estavam melhores. Apesar de erros dos dois lados, o Pinheiros fez 52-44. Foi na segunda metade do terceiro período que o Bauru se recuperou, com boas jogadas de Matheus Maciel no garrafão e bola de 3 de Alex. Mais próximo no marcador, o Dragão chegou vivo para o quarto final, com 66-62. Os 10 últimos minutos tiveram o Pinheiros pontuando, como em quase todo o jogo. Porém, Alex estava com a mão calibrada. Fez 2 bolas de 3 pontos, deixando o Bauru a uma posse da virada. Mas estava difícil superar o volume do time pinheirense, e logo voltou a abrir 7 pontos. O cenário só mudou mesmo a 2 minutos do final, quando Davi Rosseto fez de 3. Depois foi a vez de Mogi, também de longa distância. Bauru passou à frente, mas precisou contar com erros do Pinheiros, inclusive de lances livres, para fechar a partida com uma grande vitória. 90-87. É o quarto triunfo do Dragão em 8 partidas, o primeiro como visitante, mantendo a equipe na disputa pelo G5 no primeiro turno do Paulista, e se encerra para o Bauru em mais um jogo fora de casa. No próximo domingo, dia 1º de setembro, o duelo é contra o rival SESI Franca, no Pedrocão. Vitória importante para o Bauru, até porque já são 2 vitórias seguidas com o time desfalcado, sem o Wright e sem o Gemerson.
time mostrando, né, profundidade, mostrando potencial que o torcedor até já estava, né, tendo suas dúvidas depois da sequência de derrotas. Agora já vem com 2 vitórias, mas agora vai encarar o Franca, um duelo bem complicado aí nesse final de primeiro turno de Campeonato Paulista. E agora a gente fala do seguinte: as Olimpíadas se encerraram há poucos dias e tem várias modalidades que ganharam novos apreciadores. Não dá para falar que a ginástica artística é novidade, mas os sucessos brasileiros recentes têm atraído uma nova geração de praticantes. Força, equilíbrio e muita técnica. Essas são as principais habilidades necessárias para a prática da ginástica artística. A ginástica está nas Olimpíadas da Era Moderna desde a sua primeira edição, em 1896. E há mais de 100 anos revela talentos pelo mundo. Exemplos não faltam, como a americana Simone Biles e a romena Nadia Comaneci, conhecida pelo primeiro 10 da história. Atualmente, o nosso país é uma referência quando se fala nesta modalidade. Durante a trajetória brasileira pela ginástica, contamos com o talento e as habilidades de atletas como a Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Diego Hipólito e Arthur Zanetti. E assim como em outras modalidades esportivas, a ginástica tem ganhado cada vez mais adeptos que praticam a modalidade no dia a dia, principalmente após o grande destaque olímpico do Brasil. Este centro de ginástica de Bauru é um dos locais pelo país que tem recebido os apaixonados e apaixonadas pela ginástica. A Daniele é uma das professoras que atendem por aqui. Ela destaca os benefícios que este esporte traz. Que hoje em dia a ginástica artística é uma das atividades mais completas que nós temos hoje como um esporte. Ela trabalha muita motricidade, flexibilidade, então entra coordenação motora, força, muita resistência. A professora ainda reforça que a ginástica atende a uma pluralidade de públicos. E mesmo começando logo cedo, este esporte proporciona uma série de desafios para os pequenos. E para quem que ela é indicada? Ela é indicada para todo tipo de criança. Aqui no nosso espaço, a gente pega a partir dos 3 anos de idade. Temos uma turma de 3 a 4 anos, de 4 a 6 anos e a partir de 6 anos. Você falou ali de coordenação, de vários aspectos que englobam ali a ginástica artística. Quais são os desafios mais comuns que os praticantes desta modalidade enfrentam? Eu posso falar que hoje em dia as crianças são muito ansiosas, então elas querem tudo para ontem, sabe? Então a atividade em si, ela requer muito treinamento, persistência e repetição. A Lara é uma das alunas do centro de ginástica visitada pela nossa equipe. Ela conta que encontrou na modalidade o seu hobby preferido e não deseja parar de praticar esse esporte. Lara, como que você descobriu essa tua paixão pela ginástica artística? Quando eu era muito pequena, eu sempre ficava fazendo estrelinha na casa da minha avó. E daí um dia eu pedi pra minha mãe, ela me levou pra uma escola e daí eu fiquei até hoje. E o que você acha mais difícil nesse esporte, nessa modalidade? Eu acho que o equilíbrio e a força. Por quê? Que é muito difícil, né? Tipo, a trave é um dos aparelhos mais difíceis, pelo menos na minha opinião. E assim como a Lara, a Alana, de 11 anos, também se encontrou na ginástica. Desde pequena eu sempre gostei muito de ficar pulando e tal, e aí, eu comecei a fazer, aí eu me apaixonei, foi isso. Como que é praticar isso no teu dia a dia, incluir? Você sentiu uma melhora no seu corpo, na sua saúde? É muito bom, né? Porque, todo dia a gente tenta fazer algo novo e quando a gente consegue a gente fica muito feliz. E é muito bom, porque a gente vai aprimorando cada vez mais e vai ficando melhor. Esportes como a ginástica vão além do caráter e deixam seus praticantes com cada vez mais força para enfrentar os desafios da vida. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil de segunda-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.